Você provavelmente já montou algum plano de dieta na sua vida e decidiu o que ia comer exatamente em cada dia da semana. Até que chega um dia, uma quarta-feira de noite, por exemplo, em que você trabalhou bastante e diz: não, hoje eu mereço pedir uma pizza, hoje eu mereço comer um chocolate. Ou então você talvez já entrou em alguma loja de roupas, em alguma loja de algum produto que você goste e viu que tinha alguma promoção muito grande e comprou mesmo sem precisar, porque senão provavelmente seria burrice não levar. Pelo menos isso é o que você falou para você mesmo. Repara que, tanto na questão da comida quanto na questão do produto, o que importa não é a comida em si ou o preço que tu vai pagar, mas sim a decisão que tu já tomou porque tu já queria aquilo. Essas duas decisões que você tomou são o oposto do que você tinha planejado e agora teu cérebro precisa fazer parecer certo isso que você fez. Ninguém te pediu justificativa nenhuma, mas mesmo assim tu foi lá e te deu ela. E o mais estranho é que a gente acredita nelas. O ponto principal aqui é: por que é mais fácil a gente simplesmente torcer toda a realidade do que simplesmente a gente aceitar que a gente errou e que a gente tomou uma decisão errada? Pensa que o seu cérebro está tendo duas informações opostas dentro de si. Uma dizendo em que você é coerente, que você segue o seu plano que você criou, e a outra dizendo: não, mas eu comi fora da dieta, eu sei que isso está errado. Isso é um incômodo para o nosso cérebro, ele odeia isso. E inclusive isso tem um nome, se chama dissonância cognitiva. Mas o que importa aqui é o que a gente faz para acabar com essa dissonância cognitiva no nosso cérebro. Porque o pior de tudo é que quase nunca é realmente corrigir esse erro. Em 1959, dois pesquisadores de Stanford fizeram um estudo para tentar definir um pouco melhor o que acontece na nossa cabeça nesses casos. Eles colocaram dois grupos para fazer uma tarefa que era muito chata, muito entediante. A tarefa era basicamente girar pinos em uma bandeja durante 1 hora. Só que o estudo na verdade acontecia depois. Na saída, depois dessa 1 hora, eles pediam para que a pessoa mentisse para a pessoa seguinte que fosse fazer o teste de que era uma tarefa muito legal. Ou seja, basicamente pediam para a pessoa mentir. E aqui entra a divisão dos dois grupos. Para uns eles pagavam $1, para outros eles pagavam 20. Depois, através de alguns métodos, eles mediam o quanto a pessoa realmente tinha gostado ou não daquela tarefa. O mais óbvio de se pensar é que quem ganhou os $20 iria achar a tarefa um pouco mais legal, justamente por ter ganho mais. Mas aí é que tá, quem ganhava $1 acabava achando a tarefa muito mais legal. E o motivo é justamente isso, é a dissonância cognitiva. A pessoa que recebeu $20, ela tinha um motivo para mentir. Então ela poderia mentir que achou legal, porque ela queria ganhar os $20. Já para a pessoa que ganhou $1, não faz sentido mentir por esse valor tão baixo. Então ela realmente se enganou achando que a tarefa tinha sido legal. Ou seja, a única forma de tirar o desconforto de ter feito uma tarefa tão chata é realmente mudar o que tu tá acreditando, é mudar as tuas crenças. O cérebro das pessoas que recebeu $1 não mudou o comportamento. Ele simplesmente adaptou a memória para que aquilo fizesse sentido. Esses pesquisadores fizeram história com o experimento que eles conduziram. Mas teve um outro psicólogo, o escritor Elliot Orison, do livro O Animal Social, que traz essa dissonância cognitiva em um outro ponto de vista. Para ele, o ser humano não é um animal racional, mas sim um animal que racionaliza suas decisões. Ou seja, para ele a gente não toma decisões, mas sim a gente cria argumentos para explicar o porquê que a gente tomou aquelas ações. E o pior de tudo é que isso parece começar quando a gente se compromete com alguma coisa, e não necessariamente quando a gente toma o ato de fazer aquilo. Tem um outro estudo antigo que foi feito num hipódromo, num local de apostas de cavalos, que tenta mostrar mais ou menos isso. Eles perguntaram para apostadores de cavalo o quanto que eles estavam confiantes das apostas deles. Para uma metade eles perguntaram quando a pessoa estava na fila e para outra metade logo depois de ter apostado. E o resultado você já deve ter uma ideia de qual vai ser. As pessoas que tinham recém saído das suas apostas, que acabaram de realizar elas, estavam mais confiantes do que as pessoas que estavam na fila. Por quê? Porque elas simplesmente já tinham se comprometido com aquilo. Enquanto tu tá na fila, tu ainda não te comprometeu, tu ainda não deu o dinheiro para te comprometer. Mas no momento que tu entregou o dinheiro, esse compromisso foi feito. Então a pessoa começa a criar os argumentos para que as explicações façam sentido na cabeça dela. Não, mas esse cavalo aqui já ganhou em todas as últimas corridas. Os fatos não mudaram desde a pessoa estar na fila até ela ter apostado. A única coisa que mudou foi o comprometimento dela com aquela decisão. Agora tenta tirar isso da teoria e tenta trazer isso para o teu dia a dia. Pensa que você é um dono de empresa que está investindo tempo e dinheiro em um projeto, mas ele não vai para frente, ele não está andando. Ao invés de parar o projeto e aceitar que aquele dinheiro foi perdido, você provavelmente vai ficar criando argumentos para tentar explicar essas decisões que você está tomando. O mesmo vale se você estiver contratando alguém. Você pode ter contratado a pessoa e ter feito uma contratação errada, mas uma vez que essa contratação foi feita, você já se comprometeu com isso. E a partir desse compromisso, a gente começa a criar esses argumentos
para explicar essas nossas decisões. E isso não é uma burrice sua, isso é simplesmente algo que acontece no nosso cérebro. Só que a única forma de evitar que isso aconteça é sabendo como isso funciona. Eu sei que é fácil falar e difícil de fazer, mas da próxima vez tenta separar a decisão que tu tá tomando da tua real identidade. Tu não é aquela decisão que tu tá tomando. Uma pergunta um pouco desconfortável, mas que se a gente se fizer vai nos ajudar a resolver esse tipo de problema é: se eu tivesse vendo isso pela primeira vez, sem nada investido, eu estaria fazendo isso de novo? Se a resposta for não, provavelmente o que está te prendendo aquilo não é lógica, e sim toda essa cadeia de explicações que tu criou para a ação que tu tomou. E é justamente por isso que é tão difícil admitir que a gente errou alguma coisa. No fundo, o que o nosso cérebro fez é criar 1 milhão de argumentos para nos convencer do contrário, nos convencer de que essa nossa decisão está de fato certa. E toda essa defesa foi construída no momento que você se comprometeu com essa decisão, não depois que você parou para pensar e racionalizar tudo. Aquele eu mereço da sua furada da dieta não foi simplesmente uma questão de merecimento. Foi uma forma de tu tentar encontrar coerência nas tuas decisões. Uma forma de tentar evitar essa dissonância cognitiva. O bom é que dá para perceber isso acontecendo, e perceber é justamente a primeira etapa para a gente evitar fazer. Então para e reflete por um minuto. Qual é a decisão que você está defendendo hoje que se você visse do zero de novo, você não tomaria? Por esse vídeo é isso. Tchau!